Esta aqui é a Península Ibérica. Está estrategicamente posicionada entre o Mar Mediterrâneo e o Oceano Atlântico. Esta península criou a Espanha e Portugal, dois dos maiores colonizadores do planeta. Então vamos começar a explorar a sua geografia por aqui. Na parte sul da península é possível ver o local que liga o sul da Espanha com o norte do Marrocos. Esta serve como encruzilhada entre a Europa e a África, com meros 14 quilômetros de distância de uma ponta a outra. Anualmente, cerca de 85 mil navios cruzam esse estreito, um dos mais movimentados do mundo. Como se deu a formação geológica desse estreito é discutida. Alguns dizem que a colisão entre a placa tectônica africana e a placa eurasiática teriam criado uma fissura, dando origem ao Estreito de Gibraltar. Entretanto, essa história pode estar errada. Um artigo de 2006 aponta que a abertura entre o Mediterrâneo e o Atlântico já foi maior. E durante o período Mioceno, entre 22 milhões e 11 milhões de anos atrás, a abertura fechou completamente. Isso teria desencadeado a seca do mar Mediterrâneo e a queda do nível da água até 1.500 metros abaixo do nível do mar. A consequência dessa seca teria levado os rios que desaguam no Mediterrâneo a criar grandes erosões e, com o passar do tempo, criar uma nova abertura. Esta, então, seria o Estreito de Gibraltar. É claro que simplificamos muito a explicação. Se você quiser, pode conferir o artigo completo aqui na descrição. Historicamente, esse estreito serviu como uma ponte entre os dois continentes. Os primeiros humanos podem ter atravessado o estreito por volta de 4.000 anos atrás. Utilizaram dessa aproximação dos continentes para acessá-lo, mas foi apenas no século VIII, no ano de 711, com a conquista muçulmana da Península Ibérica, em que os árabes passaram pelo norte da África até a região da península, derrotando o exército visigótico na Batalha de Guadalete. Depois conquistando grandes cidades que hoje recebem o nome de Granada, Sevilha, Toledo, Badajoz e Lisboa. Devido a pouca resistência, em poucos anos, praticamente toda a península estava sob domínio muçulmano, exceto algumas partes montanhosas do norte, por conta dos difíceis acessos. Os muçulmanos se adaptaram bem à península, dado que os biomas e o clima do norte da África se assemelham à região da atual Espanha. Um tipo de vegetação que está em toda a península são as florestas esclerófilas, muito presentes também no norte da África, que estão na bacia do Mediterrâneo. Essa que tem um clima mais seco, quente e com menos chuvas. Com essa facilidade da invasão da península, os muçulmanos, com o objetivo de conquista de mais territórios, avançaram em direção ao nordeste, na atual França. Porém, se depararam com uma enorme cadeia montanhosa, os Pirineus. Essa cordilheira atinge a altura máxima de 3.404 metros e se estende por cerca de 430 quilômetros, dificultando a passagem para seguir ao norte do continente europeu. E na época foi exatamente isso que aconteceu. Com a península já controlada pelos muçulmanos, os mesmos foram de encontro com o Império Franco, território da atual França. Essa barreira geográfica divide a Península Ibérica do restante da Europa, e a formação dela remonta a 100 milhões de anos atrás, durante o Cretáceo Superior. Nessa época, o microcontinente ibérico estava separado do restante da placa europeia, e no período entre 50 e 25 milhões de anos atrás, teriam se chocado. Então, a placa eurasiática sobrepôs a microplaca ibérica. Neste movimento, uma nova formação surgiu, os Pirineus. E foi devido a este terreno de difícil acesso que os árabes contornaram as montanhas, utilizando-se da região mais plana próxima à costa leste, na atual Catalunha. Nós já vamos continuar essa história, mas antes, se quiser aprender a criar animações como essas aqui, muito além de mapas animados e sim criar animações autoexplicativas, extremamente bem feitas como nós fazemos, iremos abrir um curso gratuito sobre o assunto, que também vai te ensinar a ganhar dinheiro aqui no YouTube. Se quiser garantir sua vaga, é só colocar seu e-mail no link da descrição e receber futuramente o nosso curso gratuito. E lembrando, os nossos cursos gratuitos são realmente gratuitos. Os muçulmanos, então, se aproveitando da região mais plana, invadiram o Reino Franco, porém não tiveram êxito. Os Pirineus não apenas protegeram os francos dos invasores, mas também os permitiram avançar em menor quantidade sobre os francos. Foi então que Carlos Magno e seu exército reprimiu os muçulmanos, restringindo apenas ao território da península.
Em outros momentos da história, como na conquista romana da Península Ibérica, os romanos também tiveram extrema dificuldade de passar pela cadeia montanhosa, durante a Segunda Guerra Púnica. O Império Romano conseguiu conquistar grande parte da Península Ibérica, mas teve dificuldades de conquistar os Pirineus, o que permitiu que os povos nativos da região, como os bascos, mantivessem sua independência por algum tempo. Na história um pouco mais atual, os países pertencentes da Península Ibérica também receberam inúmeras vantagens que os colocaram à frente da exploração marítima, devido à sua localização única. Portugal e Espanha foram os dois principais e primeiros exploradores marítimos do mundo, sendo Portugal o primeiro país a estabelecer uma colônia fora do seu território, em 1415, no continente africano. Devido à posição geográfica da península ser no extremo sudoeste da Europa, as vantagens foram inúmeras para o início das grandes navegações. Ao lado oeste está o Oceano Atlântico e a leste o Mar Mediterrâneo. Devido à presença desses dois países, como Portugal e Espanha, desenvolveram tecnologias voltadas para o uso dessas grandes massas de água, como as caravelas portuguesas criadas no século XV. A posição estratégica da península também abriu margem para outros países europeus se aproveitarem disso. Na Guerra da Sucessão Espanhola, com duração de 1701 até 1714, Gibraltar estava sob domínio espanhol. Entretanto, o pensamento britânico de fechar o Estreito de Gibraltar, devido a ser uma entrada estratégica para o Mar Mediterrâneo, eles olharam para o estreito como uma oportunidade. Então, no dia 4 de agosto de 1704, Gibraltar foi capturada pela frota britânica. Após isso, essa região tornou-se território ultramarino do Reino Unido até hoje. A geografia da Península Ibérica é extremamente interessante no interior. A existência do rio Tejo foi fundamental para o desenvolvimento de toda a região, sendo o maior e principal da Península Ibérica, com a extensão de 1.007 quilômetros, servindo como meio de transporte principalmente para a agricultura, correspondendo também para o grande mercado pesqueiro que ambos os países são considerados potências. Em 2019, a Espanha contou com 837 mil toneladas para esse setor, correspondendo a cerca de 1/3 de toda a produção da União Europeia. A agricultura para a península é extremamente importante, e é uma das principais bases econômicas para os países que residem nesse território. Conhecida como a Horta da Europa, a Espanha é o maior produtor de frutas e legumes da União Europeia, com uma produção anual de 40 milhões de toneladas. E isso é totalmente devido à sua geografia. O clima temperado mediterrâneo da península é ideal para o cultivo de uma grande e variada cultura. Verões quentes e secos e invernos amenos e chuvosos facilitam a produção da agricultura. Para se ter uma ideia, o PIB espanhol é composto por volta de 10% da agricultura e emprega cerca de 2 milhões de pessoas. Entretanto, isso pode mudar. Nos últimos anos, um grande problema vem aparecendo: o processo de desertificação da península. Infelizmente, até 2100, Espanha e Portugal têm previsão de se tornarem parcialmente desertos, para sempre. Na Espanha, cerca de 1/3 do seu território está enfrentando a desertificação, e segundo dados da ONU, 75% da área total está suspeita de se tornar deserto. Esta africanização do solo está prejudicando os países da Península Ibérica. Para os espanhóis, cerca de 6% do seu solo já é irreversivelmente deserto. E se o clima é um dos problemas geográficos da península, os terremotos são outro. Como citado, os Pirineus foram formados devido ao encontro de algumas placas tectônicas. Essas placas geram vários abalos sísmicos. Em 1755, um terremoto de magnitude entre 9 e 10, na escala Richter, atingiu de forma extremamente potente a região de Lisboa. Esse foi um dos abalos sísmicos mais mortíferos de toda a história, ceifando cerca de 90 mil pessoas, ao qual, na época, Lisboa possuía 300 mil habitantes, ou seja, cerca de 30% da sua população foi reduzida. Segundo estudos, o epicentro desse terremoto ocorreu no Oceano Atlântico, a sudoeste de Portugal continental, próximo ao Banco de Corringe, cerca de 200 a 300 quilômetros de Lisboa. Alguns geólogos associam esse terremoto à zona de subdução do Oceano Atlântico, onde as placas tectônicas, incluindo a eurasiática e a africana, colidem. Esse fenômeno ocorreu perto de Algarve, ao sul de Portugal. O deslocamento da placa eurasiática ocorre em direção ao nordeste da Europa, em uma velocidade de 7 centímetros ao ano, e em direção ao sudeste da Ásia, em uma velocidade de 100 centímetros ao ano.
com uma área de quase 68 milhões de quilômetros quadrados, combinado com o movimento da placa africana. Os impactos na Península Ibérica são sentidos todos os anos. Só em Portugal, a média anual é de 9 terremotos com magnitude 4 ou mais. E é claro que não é possível falar da geografia da Península Ibérica sem citar os arredores da península. Como no caso das Ilhas Baleares, sempre foram motivos de disputas entre países, incluindo França, Espanha, Itália e Reino Unido. As ilhas mudaram diversas vezes de domínio. Cronologicamente, em 1287, as ilhas foram invadidas pela França. Em 1291, o que hoje é o Reino Unido, interveio, ajudando o que hoje é a Espanha a expulsar os franceses das ilhas. Por séculos, as ilhas passaram pela mão dos espanhóis e ingleses, e por fim, no século XX, terminou com controle espanhol. A história e geografia da península é extensa e complexa, mas esperamos que esse vídeo tenha iluminado tudo o que você saiba sobre uma das regiões mais interessantes do planeta. O vídeo que você acabou de ver tem bastante edição, e por conta disso que as pessoas gostam desses vídeos. Você também pode aprender a criar essas mesmas animações. Para isso, é só se cadastrar na nossa lista de espera do curso gratuito. E os nossos cursos são sempre realmente gratuitos. Nele você vai aprender como criar animações impactantes e gerar renda através do YouTube. É o primeiro link na descrição. Até mais!